sou o professor Thiago. Hoje eu vou fazer com vocês um exercício da UEL 2011 de Química. O que nos diz o enunciado: as concentrações de N2H2 e NH3 no equilíbrio são 1,72 mol por litro, 1,51 mol por litro e 0,67 mol por litro, respectivamente. Com base nos conhecimentos sobre o equilíbrio químico, considere as afirmativas a seguir. Dado a constante de equilíbrio Kc da reação a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm é igual a 5 vezes 10 à oitava. 1. A constante de equilíbrio da reação nas condições dadas pelo enunciado é 0,08. 2. Um aumento na pressão do sistema faz com que as moléculas dos gases se aproximem. 3. A elevação da pressão aumenta a quantidade relativa de amônia no equilíbrio. 4. A temperatura de 20 graus Celsius e pressão de 1 atm, a posição de equilíbrio favorece a descomposição da amônia. Assinale a alternativa correta. Bom, para resolver esse exercício, o 1 nos diz que a constante de equilíbrio da reação nas condições dadas pelo enunciado é 0,08. Bom, como que a gente calcula a constante de equilíbrio? A gente vai olhar a reação química que está acontecendo. Eu estou reagindo o N2 com o H2 e formando NH3. Bom, para eu balancear essa equação, eu preciso do índice 3 e do índice 2 aqui. E eles vão influenciar diretamente no nosso Kc. Bom, como que eu calculo o Kc? Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Concentração dos produtos, concentração de NH3, sobre a concentração de N2, vezes a concentração de H2. Mas nós temos os índices. Se eu formo 2NH3, então a concentração aqui do meu Kc eu tenho que pôr ao quadrado. Esse índice vem para esse expoente, assim como o índice do H2. Então, eu tendo a concentração de NH3 como 0,67 ao quadrado, sobre concentração de N2, que é 1,72, vezes a concentração de H2, que é 1,51, só que ao cubo. Isso aqui vai me dar aproximadamente 0,08. Então, a alternativa 1 está correta. Bom, vamos analisar a segunda. A segunda nos diz: um aumento na pressão do sistema faz com que as moléculas dos gases se aproximem. Imagina, eu tenho uma pressão sobre um êmbolo móvel. Se eu colocar um êmbolo móvel aqui na extremidade, eu tenho uma pressão. Se eu fizer um aumento dessa pressão, ou seja, eu vou aumentar a pressão sobre esse êmbolo desce. Ele descendo, o volume do meu êmbolo diminui. Então, com certeza, se eu tenho partículas aqui dentro, quando eu comprimo o meu volume, essas partículas necessariamente vão se aproximar. Por diminuição do espaço físico, literalmente. Então, a 2 também é verdadeira. Vamos analisar a 3. A elevação de pressão aumenta a quantidade relativa de amônia no equilíbrio. Bom, o que eu preciso para ter a minha amônia? Eu preciso de um choque de um N2 com H2. Quando eu comprimo, ou seja, quando eu aumento a pressão, o que acontece? Eu aproximo as minhas partículas. Se eu aproximo as minhas partículas, o número de choques aumenta. Eu vou ter choques mais constantes entre o N2 e o H2. Se eu tenho um aumento desses choques constantes, eu tenho um aumento na formação do NH3. Então, eu vou deslocar no sentido do NH3. Ou seja, eu vou ter mais formação de NH3 conforme eu aumento a minha pressão. Então, a terceira também é verdadeira. 4. A temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, a posição de equilíbrio favorece a decomposição da amônia. Bom, tem que pensar no equilíbrio. Então, isso vai e volta.
até pôr uma seta no sentido contrário para mostrar esse equilíbrio. Bom, decomposição da amônia. Quer dizer que o equilíbrio está deslocado para cá se minha temperatura é de 25 graus Celsius e minha pressão é de 1 atm. Vamos ver o que está acontecendo. Eu vou montar a minha constante novamente. Então, meu Kc é igual a concentração de NH3 ao quadrado sobre a concentração de N2 vezes a concentração de H2 ao cubo. Bom, ele está me dizendo que eu estou a 25 graus Celsius e 1 atm. E ele disse no enunciado que a 25 graus Celsius e 1 atm, meu Kc é de 5 vezes 10 à oitava. Bom, o que isso quer dizer? Que a concentração dos meus produtos sobre a concentração dos meus agentes é um número 5 vezes 10 à oitava, ou seja, um número muito maior do que 1. Então, necessariamente, essa parte de cima da minha fração tem que ser muito maior do que a parte de baixo. Então, eu posso afirmar com certeza que para essa situação, ou seja, com essa constante, a concentração do meu NH3 vai ser maior do que a concentração do N2 e do H2. Por quê? Porque eu estou observando isso. Toda vez que minha constante for maior do que 1, quer dizer que isso tende à formação dos produtos. Ou seja, eu estou tendendo o meu equilíbrio nesse sentido. O que está sendo contrário ao que a alternativa disse, porque a alternativa disse que a gente tende o equilíbrio para cá, para a formação dos meus reagentes. Mentira, eu estou formando mais NH3 nesse tipo de circunstância. Então, a alternativa 4 é falsa. Então, nós temos 1, 2 e 3 verdadeiras e a quarta falsa. A alternativa D. Muito obrigado e até a próxima.